Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez estamos a gravar na zona mais bonita da casa, que é o hall de entrada. Apresento-vos a minha mão, linda, maravilhosa. Vamos falar sobre assuntos sérios. Eu pedi-vos lá no Instagram, como vocês já sabem, que me fizessem algumas perguntas sobre a saga de partilha de casa, viver num T0, transformado num T3, viver num quarto com 5 metros quadrados e odiar a minha colega de casa. Dando nas vossas perguntinhas, eu desta vez não vou estar a dizer quem perguntou o quê, porque houve muita gente a fazer muitas perguntas iguais e de formas diferentes. E sei que depois isto na edição vai ser tudo uma baralhação e eu vou demorar 20 anos a publicar o vídeo por causa disso, portanto vou simplesmente ler-vos as perguntas de forma alta não, sim, por alto, e responder então ao fundo da questão. Youtuber, a influencer. Eu pus a caixa de perguntas e choveram perguntas sobre este assunto, que é uma coisa séria. Vocês adoram tudo o que tem a ver com casa, não percebo? Compra de casa, decoração de casa, partilha de casa. Tudo o que diga casa, vocês estão lá. Incrível. Por isso desta vez não fiz uma clifala, vim assim toda linda, maravilhosa. Um look de make-up que eu faria apenas ruiva e decidi arriscar e fazer sem estar ruiva. O que é que acham? Como é que era trabalhar e dividir casa com estudantes? Vale a pena o dinheiro que se consegue poupar? Respondendo a esta questão, eu não partilhava casa com estudantes, graças a Deus com um aspecto de não havia festas, não havia assim muita gente a entrar e a sair de casa que não fosse o teu colega de casa, aquela regra mega obrigatória que não se pode fazer qualquer barulho dentro de casa porque estava alguém a estudar. Portanto, não partilhei casa com estudantes, portanto eu não consigo partilhar esta experiência enquanto estudante. A casa onde eu vivia era partilhada com pessoas que trabalhavam, sempre foi. Embora tenha trocado algumas vezes de colega de casa, eram ambas trabalhadoras, portanto eu não consigo mesmo falar da experiência de partilhar casa com estudantes. Portanto, ambas éramos trabalhadoras e relativamente vale a pena o dinheiro que se consegue poupar. É assim, eu não acho que se consiga poupar assim tanto partilhando casa e não partilhando casa. Pronto, eu estou a falar de uma experiência de quem comprou casa e quem paga uma prestação mínima ao banco que nada tem a ver com uma renda de 300 euros. A única coisa que eu sinto diferença a nível de dinheiro sobre viver num quarto e viver numa casa própria, as despesas da minha renda estavam completamente incluídas no bolo total, enquanto que aqui sou eu que tenho que gerir se vou pagar mais de água, mais de luz, TV cabo, pronto. Se bem que viver sozinha, o que me custa mais a pagar sozinha é mesmo a TV cabo, porque acho que é o mais caro e estou a pagar coisas que nem usufruo, devia de haver outros pacotes. Por exemplo, eu só uso Wi-Fi, eu não tenho televisão, não tenho telefone de casa, não tenho telefone particular no pacote, portanto eu sinto que pago 35 euros de TV cabo por coisas que eu não uso, eu só preciso mesmo do Wi-Fi e era fixe não ter que pagar televisão, não sei se me estou a fazer entender. Mas pronto, é a única coisa assim cara, porque depois a água e a luz acaba por ser até relativamente barato, sobretudo quando se vive sozinhos, então não há assim grandes oscilações de preço entre pagar um quarto e pagar uma casa ao banco. Qual o pior momento da partilha de casa? Esta pergunta foi feita pela Susana, uma das minhas colegas de casa. Ficaste amiga de alguém? Fiquei amiga da Susana. A Susana foi a última pessoa a passar lá por casa, mas já conhecia o historial como é que ela lhe chama? Da mostra da casa. Porque a Susana tinha tido uma amiga que viveu anteriormente no quarto onde eu estava, então já sabia tudo o que era viver naquela casa em específico, aquela pessoa em específico. Portanto, sim, fiquei amiga da Susana, foi a última pessoa que lá passou. Nós ainda vivemos juntas uns 6 a 7 meses, 7 meses se calhar, e ainda bem que consegui tirar esta amizade de algo tão negativo. De ela me estar a fazer a pergunta qual o pior momento da partilha de casa. Honestamente, o pior momento, eu tive vários piores momentos, mas o pior dos piores foi... Eu lembro-me, por exemplo, de um episódio em que eu trabalhava mais por horários rotativos do que agora, mas trabalhava em horários rotativos e estava num mês onde eu só fazia noites, então chegava a casa à meia-noite e meia, ainda ia fazer um almoço para o dia seguinte e eu
A primeira coisa que aconteceu, uma vez eu estava a aquecer o meu jantar, isto foi, eu nem estava lá, eu nem estava há um mês, nem tinha feito um mês que eu estava a viver ali. Eu estava a aquecer só o meu comer no micro-ondas para fazer jantar, eu tinha a plena consciência pá, que não podia estar ao telefone com ninguém para não incomodar as pessoas que já estavam a dormir, que não podia bater com a porta. Tinha várias consciências de silêncio e até sou uma pessoa boa pacata e estou sempre no meu sítio que eu tinha. E a minha ex-colega de casa, aquela que eu guardei numa caixinha um ódio de estimação, sai pelo quarto e começa a gritar e dizer: mas o que é que tu pensas que estás a fazer? Vê se desligas essa merda, já não posso ouvir isso, eu estou a dormir, tu não tens que aquecer a tua comida. Obviamente que acabei de aquecer a minha comida e comi e fui dormir. E fiquei em estado de choque, e tipo, como assim? Eu não estou a faltar ao respeito, eu estou a aquecer a minha comida para jantar. Não tenho culpa de sair à meia-noite e meia, ter que aquecer a comer esta hora. Da mesma forma que ela não tinha culpa de às 6 da manhã fazer batidos. E sim, às 6 da manhã a maioria das pessoas ainda está a dormir, sobretudo eu que fazia à noite. Tinha que ouvir uma liquidificadora todas as santas manhãs a fazer batidos. E nunca me levantei da minha cama e gritei com essa pessoa. Porque, epá, se ela tinha que tomar um pequeno almoço de batido, se calhar até tinha, mas eu também tinha que jantar. Mas pronto, é o que é. Esse foi um dos piores momentos. Depois outro pior momento foi, eu estava nas semanas grandes, quem trabalha em centros comerciais sabe isto o que é, ou seja, eu estava a trabalhar 6 dias com uma folga e à noite, e estava na minha única folga a dormir e às 9 da manhã ela põe-se a fazer uma videochamada na porta do meu quarto, aos berros, mas aos berros, não era a falar normal. E eu simplesmente abri a porta calmamente e disse: por favor, podes ir para dentro do teu quarto falar em videochamada que eu quero tentar dormir. Eram 9 da manhã. E ela cagou na minha alma e continuou a falar. E eu voltei a abrir a porta e voltei a pedir o mesmo, com o mesmo tom de voz. E ela voltou a cagar, até que eu tive que me levantar, abrir a porta e dizer: podes fechar a porta do teu quarto, se faz favor? E ela bate com a porta e não me pede desculpa. Pronto. Acho que estes dois foram os dois piores momentos de viver ali. Ela não tinha a mínima noção do mal que fazia aos outros e do quanto cagava na cara dos outros a fazer as merdas que fazia. Mil coisas. Mas pronto, acho que estes dois foram aqueles que mais me marcaram e que eu nunca vou esquecer. Qual é o melhor momento? Menos quando saíste. O melhor momento daquela casa foi mesmo quando eu saí. Eu não consigo encontrar um melhor momento sem ser esse. Quer dizer, consigo. Na semana em que eu saí, o jantar que nós fizemos, eu e a Susana fizemos um jantar de despedida e fizemos mesmo bem barulho à noite, porque ela fazia muito barulho, a outra rapariga fazia mesmo muito barulho. Inclusive, ela fazia ginástica em casa, então ouvia-se sempre os saltos dela. Metia música aos berros, como se estivesse, tipo, sei lá, na rua sozinha. E então nós nesse dia juntámos-nos e fizemos uma jantar de despedida, eu, a Susana e o Nuno, e fizemos bué barulho, vimos bué vídeos no YouTube, rimos bué alto, comemos bué de pizzas. Epá, gostei bué desse momento, acho que é a única memória boa que eu tenho daquela casa, sem ser o dia em que eu saí. Ok, qual é a maior diferença entre morar sozinha e partilhar casa? Acho que a maior diferença é tu teres finalmente os teus próprios horários. Eu não sabia o que era ter os meus horários desde que nasci, porque na casa dos teus pais tu reges-te mediante os horários dos teus pais, eles estabelecem mais ou menos a que horas é as tuas refeições, se tomas banho de mais de manhã, de mais à noite, eles é que estimulam as tuas rotinas e os teus horários. Então tu não tens muita liberdade e muita independência porque também partilhas casa com eles e vives o estilo de vida deles. A partir do momento em que tu vais viver sozinha, pensas que vais ter o teu próprio estilo de vida sozinha e vais conseguir ser super independente e vais conseguir fazer o que queres, às horas que queres, como queres. Não. A partir do momento em que partilhas casa, tu não podes ir tomar banho quando chegas a casa porque está alguém a cagar, tu não podes estar mais do que 5 minutos na casa de banho porque senão tens alguém a bater-te à porta a dizer que precisa de ir. Tu não podes ir cozinhar porque a outra pessoa está a ocupar as bocas todas da cozinha, do fogão. Tu não podes jantar porque a outra pessoa está a usar a mesa toda só para ela e não tens onde jantar e tens que ir jantar para o quarto. Mil coisas. Então, acho que a maior diferença que eu sinto entre partilhar casa e viver sozinha é que eu consigo fazer tudo a hora que quero. Consigo acordar a hora que quero sem medo que a casa de banho esteja ocupada. Consigo cozinhar a hora que quero sem que alguém esteja a usar a cozinha.
consigo, epá, se eu atrasar-me mais 5 minutos do metro, sei que não vou ter um grande impasse porque não tenho alguém que me vai muita conversa. Ou seja, consigo gerir muito melhor o meu tempo porque não tenho alguém para dizer bom dia quando acordo, que não quero dizer bom dia e que não gosto dessa pessoa porque essa pessoa faz-me mal. Não tenho que ter aquela conversa de politicamente correta para tentar estimular no mínimo a boa conversação entre colegas de casa. Não tenho que depender do que os outros estão a fazer para poder fazer alguma coisa que eu preciso e que quero. Portanto, acho que isto é mesmo a maior diferença. O maior desafio que tiveste em partilhar casa? O maior desafio foi mesmo não aniquilar a minha colega de casa. Foi o meu maior desafio. Cheguei a um ponto em que eu não ia dormir uma única noite sem chorar, com vontade de a bater. E quem me ouve falar deve achar que eu sou uma péssima pessoa, mas o problema está aí, é que eu não sou uma péssima pessoa. Eu quando tenho medo de alguém, seja a nível emocional ou físico, eu escondo-me bem na minha bolha, ou seja, eu não conseguia lhe dar uma resposta errada, eu não lhe conseguia falar mal, eu não lhe conseguia dizer o que é que ela fazia mal, eu não lhe conseguia dizer o que é que me perturbava, porque já houve vezes em que veio essas conversas ao de cima, ela não tem poder de encaixe, não tem poder de autorreconhecimento e de perceber aquilo que faz mal, e depois é uma pessoa completamente vincada na sua personalidade, muito agressiva na forma como fala e como te encara, muito fria e não quer saber se estás bem ali, não quer saber nada, ela quer saber dela própria e acha que é dona da casa porque já estava lá e está lá há muitos anos e então eu retraía-me, eu não conseguia falar nada daquilo que me incomodava. Inclusive, uma vez que à 1 da manhã ela estava a aspirar o quarto dela e como assim estás a aspirar o teu quarto? Às 2 da manhã arrumava a louça, às 11 da noite estava a ouvir música aos berros e depois mandavam-nos mensagem nos grupos a dizer que nós não podíamos fazer barulho depois das 10 da noite. Ou seja, tudo o que nós não podíamos fazer era aquilo que ela fazia em dobro. Então eu não tinha poder de dizer, olha, mas tu fazes isto. Não conseguia. Por guardar isto para mim diariamente, e atenção, não é, mas devias ter conversado com ela. As conversas foram tidas. Mas ninguém tem capacidade de conseguir ter estas conversas todos os dias com uma pessoa tão ponderada das suas más atitudes. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, aquilo já não era falta de consciência, aquilo era ela que queria ser mesmo assim. E pronto, e então eu todas as noites eu ia dormir a chorar, com muita raiva dela. Lembro-me de ir para casa cansada do trabalho e de não querer ir para casa porque estava sufocado do que ela me fazia assim, do quão mau era partilhar a casa com ela, do quão mau era viver num quarto tão pequeno, do quão mau era toda a energia daquilo. E era sufocante, ir para casa depois de um dia cansativo de trabalho era sufocante, por isso que se calhar eu antes saía muito mais do que saio agora. Eu agora respeito muito mais o meu cansaço, seja nas minhas folgas, seja depois do trabalho. Eu venho para casa efetivamente descansar e eu antes não, se eu tivesse um amigo ou uma amiga livre, seja na minha folga, depois do trabalho, seja quando fosse, eu ia ter com essa pessoa. Porque tudo era uma desculpa para não estar naquela casa. Tudo valia a pena. As minhas dores de cansaço valiam mais a pena exacerbá-las e ir ter com alguém, meu amigo, que estivesse disponível, do que ficar em casa a descansar e estar a ser aniquilada psicologicamente. Pronto, é isto. Este foi o maior desafio, foi realmente não perder a cabeça. Porque toda a gente sabe que quando as pessoas são calmas e têm algum bloqueio em conseguir se exprimir, quando chega ao ponto de expressão as coisas correm mal porque está muita coisa bloqueada. Tinhas regras específicas na casa que todos tinham de seguir? Tinham regras? Como faziam com a cozinha? Horários diferentes ou refeições em que cozinhavam um e o resto comia? Respondendo isto de uma vez, a casa tinha muitas regras, muitas mesmo, todas impostas por ela, que estava ali a viver há mais tempo. Era a arrendatária mais antiga e a primeira arrendatária daquela casa maravilhosa, que era um T0 transformado num T3. O estendal da roupa interior era dela, mas ela não se importava de partilhar. Já vamos aí. Cada uma tinha uma prateleira no frigorífico. Cada uma tinha um lugar na bancada para si, na bancada da cozinha. Cada uma tinha que fazer limpezas à casa uma vez por semana e escrever o que é que limpou especificamente e deixar na porta do frigorífico.
cada uma tinha que levar o saco do lixo à vez. Ninguém podia fazer barulho depois das 10 da noite. Aos fins de semana era tranquilo. Não importa se aqui a mula trabalhava aos fins de semana. Isso, o meu fim de semana era tipo segunda ou terça, não importa. Aos fins de semana qualquer pessoa podia fazer barulho. Não importa se eu ia dormir cedo, não importa se eu ia trabalhar, aos fins de semana estava-se bem. Não me estou a lembrar assim de mais regras, mas basicamente era isto. Também não podíamos lavar roupa ao mesmo tempo, ou seja, se ela fizesse uma máquina não podia fazer logo a seguir porque não havia sítio para pôr. Ninguém podia tocar nas coisas uns dos outros, cada um tinha algo individual para si, desde o sabão das mãos, desde a esponja, desde o papel higiênico. Basicamente o papel higiênico, a esfregona e a vassoura eram as únicas coisas comuns daquela casa, em que se fosse preciso comprar, comprávamos à vez, mas de resto era tudo individual. Quanto às refeições, como deves calcular, tendo em conta todo este histórico, não, cada um cozinhava a sua comida e se havia alguém na cozinha 2-3 horas, era 2-3 horas que tu não ias para a cozinha, porque era quase impossível estar 2 pessoas a cozinhar. Às vezes acontecia e era visto como uma falta de respeito, porque as coisas depois não funcionavam bem, então nós basicamente sempre que ela estava na cozinha, que era a única parte comum da casa, ninguém queria conviver, estar, lidar ou enfrentar aquela pessoa. Então pronto. Mas sim, cada um cozinhava a sua comida, tipo, tudo completamente individualizado. Quanto às regras do que eu estava a falar, é que, por exemplo, o estendal era para individual, era só dela, mas no último mês em que eu estive lá em casa, ela basicamente mandou-me algumas mensagens em que me proibia de usar o estendal dela e só me deixava usar o estendal da rua, em que adivinhem, ela usava o estendal da rua para eu não poder usar nenhum. Então eu ficava sem sítio onde secar a minha roupa. Então, na altura que me ajudou foi a Susana na altura já sabia disto tudo, comprou um estendal e pôs no quarto dela. Como vocês devem calcular, os quartos eram extremamente pequenos e ainda assim ela teve que viver num quarto minúsculo com um estendal só para não ter que lidar com a outra gaja. Então a Susana disponibilizava-me algumas cordas do estendal dela para eu poder pôr a roupa a secar. Então eu basicamente quase que lavava roupa dia sim, dia não, para poder ter 2 ou 3 peças secas. Foi complicado, sobretudo os últimos meses, porque as coisas já estavam mesmo... Ela já estava a perceber que eu já não a suportava com todas as atitudes e ela só conseguia ter ainda mais. Partilhar casa com amigos ou com desconhecidos, honestamente, com nenhum nem outro. Mais depressa com desconhecidos do que com amigos. Porquê? Porque com amigos, reparem, cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem as suas rotinas, cada um tem as suas manias, cada um tem o seu tipo de higiene, cada um tem a sua forma de viver. A minha forma de viver pode não corresponder à forma de viver de outra pessoa que seja igualmente boa. Eu acho que se nós vivermos sempre com alguém que seja nosso amigo, nós vamos acabar por perder essa amizade. A menos que seja um estilo de pessoa que tenha mesmo muito a mesma vibe que tu e o mesmo estilo de vida que tu e as mesmas rotinas e etc. e os mesmos ideais. Porque de resto vai sempre haver coisas que não vão ser compatíveis. Ao menos mais vale com desconhecidos, porque se correr mal vocês não vão deixar de ser aquilo que são, que é desconhecidos. Eu consegui ter uma boa amizade com a Susana, ótima, mas lá está, se eu pudesse não viver com ninguém, não viveria com ninguém, que é o que eu estou a fazer, mas não deixei de conseguir ter uma amizade com ela vivendo com ela. Disse à Susana que se todas as colegas de casa fossem como ela, toda a gente gostava de partilhar a casa, porque era uma pessoa que respeitava muito. Pedia-te por favor, se faz favor em tudo, importas-te, não te importas, obrigada, precisas, queres. Era uma pessoa que era muito atenciosa a ti e não importava se os estilos de vida fossem diferentes. Era uma pessoa mesmo com nível de respeito e de educação que eu nunca vi em ninguém. Portanto, se calhar, se vocês tiverem algum amigo com este nível de educação e de consciência de como é que o outro se sente ou se pode sentir, acho que sim, acho que até pode dar certo. Eu falando da minha experiência é complicado. Eu nunca vou dizer algo assim muito positivo, porque a única pessoa positiva, fator positivo que eu tive em partilhar a casa foi mesmo a Susana. Ok, as despesas eram incluídas no bolo final do mês de cada uma de nós, ou seja, nós já pagávamos com as despesas incluídas.
independentemente de consumirmos mais ou menos naquele mês, ou de, por exemplo, do Nuno ir lá à casa uma vez ou outra e tomar banho, ninguém ia pagar mais a água que ele gastava porque as despesas estavam todas incluídas, basicamente é isto. Não lidar com pessoas mal formadas a viver na mesma casa, é não lidar. Eu, quando aprendi a não lidar, ganhei mais frustração, mas por um lado senti-me melhor comigo própria por não conseguir, eu cheguei a um ponto que já não conseguia sequer ser falsa ao ponto de fazer conversa de circunstâncias, já não conseguia, já estava num limite máximo, tanto que houve uma vez que ela tentou apalpar terreno e o meu pai ficou lá em casa comigo, dormia lá no quarto, e ela depois de ele ir embora, então o que é que o teu pai veio cá fazer? E eu, nada, veio matar saudades. Tipo, eu acho que ela já estava a perceber que eu ia comprar a casa e que o meu pai me estava já nesse processo e que eu iria sair e tudo mais. Mas isto foi tipo 6 meses antes de eu sair, porque aconteceu muita coisa nas obras. E eu só pensava para mim, não, tu não vais voltar a confiar numa pessoa que te faz tanto mal, nem vais simplesmente ter uma conversa de circunstância, nem contar nada sobre ti. Então simplesmente disse, não, veio só matar saudades. E aprendi que a melhor forma de lidar com estas pessoas é, quanto menos sabem sobre ti, menos vão invejar e menos vão tentar te deitar abaixo e menos vão ter forma de te deitar abaixo. Partilhei casa com esta rapariga, com a Susana, e antes da Susana era a Amel, que era uma muçulmana. Basicamente a única coisa negativa que havia é porque eram culturas diferentes, ok? Havia desde o Ramadão, havia também um dia em que ela cozinhava o dia todo, se fosse preciso, das 8 da manhã às 8 da noite. Era chato porque depois não podias usar a cozinha, estava sempre tudo muito sujo, mas basicamente é isto. Haviam discussões, sim, chegou a haver discussões. A última discussão que houve foi por causa da janela. Basicamente, a casa, como era muito pequena, e desde tomarmos banho numa casa de banho que não tem janela, desde cozinharmos numa casa que só há a janela da marquise, que não era propriamente 4 metros como tenho na minha casa, era um metro, nem tanto, não era nem tanto. Pronto, era uma janela até pequena, porque não chegava a 1 metro, então havia muita condensação de umidade, de cheiros, de calor, havia muita concentração, éramos 3 numa casa extremamente pequena a fazer várias coisas que acumulavam alguns cheiros e umidade. E então eu tinha sempre o hábito, quando acordava, de abrir a janela, sempre. Eventualmente, se alguém me fechasse a janela, eu abria sempre a janela quando ia cozinhar, seja o almoço, fosse ao jantar, porque era mau, o exaustor não vai fazer o trabalho de ventilação de tanta acumulação, seja de cheiro, de calor, do que for. Então eu abria sempre a janela, e a última discussão que houve foi que eu fui abrir a janela quando ia comer e estava ao telefone e disse: "Fogo, esta casa está a cheirar bem mal", porque era impossível eu chegar do trabalho, não abrir a porta de entrada e sentir um bafo a lixo, a banho, a cozinhados, a tudo. Era impossível não abrir a porta e não vir um cheiro super desagradável e não reagir. Então a primeira coisa que eu fiz foi pôr a aquecer no micro-ondas, abrir a janela e dizer ao telefone: "Fogo, esta casa está a cheirar mesmo mal". Mas nem disse aquilo com o intuito de alguém ouvir. Disse por desabafo e por estar já farta daquilo. Porque a minha colega de casa adorava, não sei se ela tinha algum problema nasal, mas ela claramente que não gostava que a casa cheirasse bem. Apesar de ser uma pessoa limpa, atenção, higiene nunca foi um problema dela, acho que foi o único problema que não houve nela, mas relativamente aos cheiros e esta condensação de umidade, era um grave problema. Eu disse isto e ela começa a berrar do quarto, é mal criada, a dizer: "Vê se fechas essa merda, isto não está a cheirar mal, vê lá o que é que está a cheirar mal". Eu disse-lhe: "Não, tipo, esta casa está a cheirar mal e vou deixar a janela aberta". E ela: "Não vais deixar, vais fechar essa merda". E depois eu simplesmente disse ao telefone: "Não vou fechar esta merda". E ela: "Já viste como é que essa parede está cheia de umidade? Sabes que isso só está com umidade porque tu abres a janela". Rezei muito para não ter que lhe ir à tromba e explicar como é que a umidade se forma. Porque ter a janela aberta, sobretudo quando está sol e tudo mais, ajuda a que a umidade desapareça e não se acumule, mas não valia a pena. Concluindo este vídeo, basicamente as perguntas repetem-se mesmo muitas. Pronto, malta, está aqui o meu desabafo, está aqui a minha experiência de ter partilhado casa.
Foi mau, mas foi o que mais me marcou nestes 3 anos em que eu vivi cá em Lisboa. E pronto, e agora começar toda uma nova fase, a viver sozinha na minha casinha, enquanto eu vou recheando e a minha carteira vai esvaziando. É isso. Um beijo, um queijo e até à próxima. Tchau!